pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu tava pensando muito no tema, né? Tava intuindo o tema que eu deveria falar. E já faz algum tempinho, algumas semanas, que eu tô me aprofundando mais no estudo de constelação familiar, como vocês devem ter visto, né? No meu mural, no Instagram. Eu já estudei constelação já faz uns 7 anos. Era um tipo de constelação que associava com astrologia, que é bem interessante. E aí, assim, aquele conhecimento foi muito útil na época, mas eu nunca apliquei, assim, na prática, nunca constelei, nunca fui uma facilitadora de constelação. Mas ultimamente eu tive a intuição de voltar a estudar esse assunto, né? Então eu comecei a ler mais sobre esse tema, a estudar de forma teórica, porque eu não tenho a intenção de ser uma consteladora, uma facilitadora de constelação. E nesses estudos, né, tem muita coisa que vai muito ao encontro do que o Osho fala, do que eu aprendo no Theta Healing, e também do que eu aprendi com Gasparetto, com Arli, enfim, com os meus mestres todos, né? Então tem um conjunto intersecção bem legal aí nesses conhecimentos diversos. E aí eu me lembro que eu estava lendo, né, sobre, dentro da constelação familiar, o que o Bert Hellinger acha da questão da pena, né, de ter pena de alguém. E eu achei bem interessante o ponto de vista dele e de outros facilitadores também de constelação, que assim, a gente vive numa sociedade que acha que ter pena de alguém é sinal de ser uma pessoa bondosa, né? Então, quando você fala assim, você não tem pena do fulano, a pena é sempre vista como uma coisa positiva, como uma qualidade que você tem. Nossa, você tem pena, porque as pessoas muitas vezes confundem a pena, o dó, é o dó, tá, gente? Não é a dó, tá? O dó, as pessoas confundem com compaixão, e são coisas diferentes, né? Como fala o Osho, a compaixão é o amor que atingiu a maturidade. A compaixão, ela vem da percepção do ser, não vem dos desejos do ego. E em geral, claro que cada caso é um caso, mas em geral, quando a gente sente pena de alguém, se vocês observarem, pensem numa pessoa que inspira pena em vocês, ou numa situação que inspirou pena. Se vocês olharem para essa situação, vocês vão perceber que quando você está com pena de alguém, é como se você estivesse sentindo que aquela pessoa é uma coitada, é uma incapaz, é uma pessoa inapta para a vida. Não sei se vocês já tiveram a sensação de alguém ter pena de você. Eu, pelo menos, me sinto muito mal quando alguém fala que tem pena de mim, né? Porque a gente fala, peraí, pena por quê? Eu tenho o meu potencial, eu tenho o meu poder, né? Eu tenho a minha capacidade. Então, quando a gente tem pena de alguém, de certa forma, é como se a gente estivesse tirando a força daquela pessoa, ou não confiando que aquela pessoa tem recursos para lidar com aquela situação. A maioria de vocês que me assiste, eu sei que vê a vida além do paradigma materialista e sabe que tudo aquilo que nos acontece tem um propósito maior, nada é por acaso. Então, se alguma situação se manifesta na minha vida, é porque de alguma forma eu tenho recursos para lidar, porque o mundo externo, ele reflete o mundo interno, gente. Essa é um dos grandes aprendizados que eu tive estudando mecânica quântica. Tudo que está fora está dentro. Então, nada que acontece com a gente fora de nós é independente de nós. Aquilo diz sobre nós. Para quem não conhece muito mecânica quântica, esse papo é um pouco esquisito, né? Então eu convido vocês a estudarem um pouco sobre esse assunto para entenderem melhor do que eu tô falando. Mas de algum modo, se alguma coisa se manifesta na nossa vida é porque a gente tem condições de lidar. Isso não significa que a gente não possa buscar uma ajuda terapêutica, por exemplo, né? Uma terapia holística, uma psicoterapia, sei lá, uma terapia tântrica, uma biodança, um EFT, um Theta Healing, uma terapia floral. Claro, a gente pode buscar esses recursos com profissionais que vão nos ajudar a integrar a nossa sombra, a acolher a nossa dor. Mas é muito importante a gente saber que todos nós, de uma forma ou de
outra, a gente tem recursos sim para lidar com tudo que nos acontece. É que às vezes a gente precisa de uma ajuda externa, de alguém que vai ser um canal, e aquela pessoa vai ser um canal para facilitar a reconexão com a nossa essência. Mas todos, a meu ver, temos uma essência. Quando a gente para, quando a gente fecha os olhos, quando a gente olha para dentro da gente, a gente reencontra o nosso verdadeiro ser. E é nesse ser, nessa essência, que está toda a sabedoria universal. Porque todos nós somos partes do todo. Quando a gente está vivendo algum sofrimento aqui na Terra, se a gente olha aquilo por uma perspectiva pequena, só do imediatismo, né? Você fala, nossa, olha só, fulano é tão bom, está sofrendo. Só que você não sabe a história de vida dessa pessoa. Né? Dentro da constelação familiar, eles falam muito dos mecanismos de compensação. Eventualmente dessa pessoa está emaranhada com alguém, com algum antepassado. Você não sabe o que está por detrás, a história daquela pessoa, eventualmente até de outras vidas, para quem acredita nisso. Aquela pessoa não é só aquele momento, ela tem toda uma bagagem, um histórico, tem os antepassados, as vidas passadas, o inconsciente. Então, aquilo que ela está passando é uma forma do sistema dela se autorregular. Do sistema físico e do sistema familiar também, de todos os sistemas dela se autorregularem. Então, quando a gente começa a ter uma visão mais sistêmica da realidade, quando a gente para de ver só aquilo que está acontecendo como se fosse uma foto, a gente começa a entender que existem forças muito maiores que estão regendo aquela realidade, que existe uma sabedoria universal por detrás daquilo, porque a gente sai do superficial, a gente sai da visão do social que tende a ser dramática, que tende a julgar, porque a gente está conectado com a sabedoria do ser, a gente está conectado com o todo. E aí, gente, a gente entende, a gente sente, não é um processo mental, não é cabeção, não é racional, é aqui, ó. A gente sente que tá tudo certo como está, embora pro nosso ego mimado e controlador não pareça. E esse vídeo tá sendo quase que um testemunho, porque eu pessoalmente estou passando nesse momento, né, uma situação especialmente muito difícil na minha vida pessoal. E é difícil pro ego não querer se meter, sabe? Porque o ego fica assim, pô, mas por que isso tá acontecendo? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O ego fica querendo interferir. Mas o ser, quando eu medito e eu silencio, o meu ser, ele fala assim, Gisela, respeite a dor do outro, respeite o destino de cada um, você não sabe o que está por detrás disso, então não julgue, aceite, envie energias amorosas para o mentor daquela pessoa, para o seu mentor, envie luz, envie o seu amor, né, a sua frequência amorosa, mas não interfira de maneira a querer manipular uma situação, a querer controlar ou a se indignar. E eu sei, gente, por experiência própria, que é muito difícil a gente não querer controlar, a gente não ter pena quando a gente vê uma pessoa que a gente ama muito numa situação de fragilidade, quando a gente vê aquela pessoa debilitada, é muito difícil. O ego fica querendo, não, que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, a gente se culpa e a gente quer fazer e se sente impotente, é muito doído mesmo. Eu sei que não é fácil. Não pensem que eu tô falando aqui pra vocês porque eu já me iluminei e eu consigo ficar isenta. Eu sei que é difícil, eu passo por isso. Mas é um treino e o nosso aprendizado é saber olhar essa situação com a sabedoria do ser e não com os desejos imediatistas do ego. Porque quando a gente olha uma pessoa que está passando por uma dor e muitas vezes a gente quer tirar a dor daquela pessoa, isso muitas mães fazem com filhos, né? Às vezes a mãe quer sentir a dor do filho ou quer sentir a dor de outra pessoa porque não quer que aquela pessoa passe aquela dor. Isso é um desrespeito ao processo de evolução daquela pessoa, é uma interferência que a gente faz e que é uma arrogância do nosso ego querer se meter num processo que não é necessariamente nosso. A gente precisa deixar aquela pessoa passar por aquilo que ela tem que passar, para que ela possa desenvolver a consciência, para que ela possa aprender o que ela precisa aprender, para que ela possa se fortalecer, superar o que ela precisa superar. É como aquela metáfora maravilhosa que o querido Rubem Alves, eu amo Rubem Alves, ele faz, né, num dos livros dele, que ele fala assim, que é algo assim, tá, gente? Eu tô parafraseando.
Ele fala que é como você querer tirar ali a borboleta do casulo. Você fala, não, já tá na hora de você voar, eu vou tirar você, e você fazendo isso com a intenção de ajudar, mas aí você vai matar aquela borboleta. Ela precisa passar pelo processo da metamorfose. Isso faz parte da evolução dela. E muitas vezes algumas dores que a gente vive são uma parte do nosso processo de metamorfose. Da mesma forma que a gente tem que aceitar a realidade, agradecer aquela oportunidade de crescimento, por mais difícil que seja, a gente também precisa respeitar o processo das outras pessoas e não querer se meter no sentido de interferir com o ego. A gente tem que silenciar o ego, ouvir o nosso ser, olhar para dentro e intuir o que naquela situação específica a gente pode fazer, mas sendo um canal do todo, sendo um canal da sabedoria divina, e não com aquela ansiedade, aquele desespero de falar, não, essa pessoa não pode sofrer. A gente não sabe o que está por trás daquilo, a gente não sabe por que essa pessoa está passando por isso. Existe um propósito maior. E eu sei, gente, que o nosso ego é controlador. Eu sei que é difícil, a gente tem empatia, né? Todos nós temos empatia, a gente tem que ter empatia até para conseguir sobreviver nesse mundo, a menos que a pessoa seja uma psicopata, né? Ela vai ter empatia, ou uma pessoa, por exemplo, que é narcisista, né? Que tem transtorno de personalidade narcisista. Com exceção dessas pessoas, todo mundo tem empatia. Então a maioria de nós, felizmente, a gente tem empatia. Então é claro, a gente vê uma pessoa que a gente ama numa situação difícil, a gente quer fazer algo. E muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos e com a nossa ansiedade a gente interfere no processo da outra pessoa. E muitas vezes, esse é um ponto interessante, que dói pro ego escutar isso, eu sei, mas muitas vezes a gente não quer que o outro sofra por egoísmo, porque a gente não aguenta ver o sofrimento do outro. Então a gente quer livrar a pessoa pensando na gente, não no outro. Vocês entendem? Quem nunca, né? Às vezes a gente faz isso porque o nosso ego é mimado, ele é controlador, ele não aceita a realidade, ele quer que as coisas sejam do jeito que ele idealiza e não do jeito que elas têm que ser. Então, saber silenciar o ego e ouvir a sabedoria do ser é um grande treino, é um grande aprendizado para nós nesses momentos. Quando nós temos amigos, entes queridos que estão passando por situações difíceis, às vezes parceiros afetivos, a gente tem vontade de ir lá e viver a dor da pessoa e querer socorrer a qualquer preço. E muitas vezes, com essa nossa atitude que é às vezes arrogante, até um tanto quanto egoísta, a gente está tirando da pessoa a oportunidade dela ter a evolução que ela precisa ter, o aprendizado que ela precisa ter, né? Então a semente, ela precisa, para ela poder brotar, ela precisa ficar no escuro ali, ela precisa passar por esse processo, né? E a gente tem que aceitar essa realidade. É muito difícil, gente, eu sei que é muito difícil. Muitas vezes eu me pego numa ansiedade, às vezes até lutando contra as questões da realidade, que eu falo, poxa, mas não era pra ser assim. Mas eu entendo, quando eu olho pra dentro, que isso é uma arrogância do meu ego de querer manipular a realidade de acordo com os meus desejos. E as coisas não são como eu quero. As coisas são como elas têm que ser. E cabe a mim olhar para dentro, reverenciar a realidade, agradecer tudo aquilo que acontece e entender que tudo que acontece é em nome de um propósito maior. Que tem muitas coisas que o meu ego não consegue enxergar, mas que o meu ser, na sua infinita sabedoria, porque todos nós temos um ser sábio conectado com o todo, esse ser sabe que por detrás daquela realidade existe algo maior. Porque essa realidade que a gente vê, gente, ela é uma ilusão. É um pouco difícil falar isso no filme Matrix. Quem assistiu Matrix sabe do que eu tô falando. A gente vive na Matrix. A gente vive num mundo de ilusões, né? O átomo é o princípio da ilusão, né? Como diz... Que livro que é? Shri Yukteswar, no livro Ciência Sagrada. Ciência Sagrada, né? Depois eu vou colocar o nome do livro aqui para quem tiver interesse, gente. Então, gente, assim, quando a gente entende que o átomo é o princípio da ilusão e que tudo aquilo que a gente vive, na verdade, aqui é uma escola, porque a nossa casa real, não é aqui. Nossa casa é em outro lugar. A gente está aqui exercendo papéis, aprendendo, expandindo a consciência. Só que tudo aqui parece muito real. E é feito assim, né? Para parecer muito real, para que a gente se identifique com aquilo e para que a gente viva essas ilusões. E o nosso treino com a meditação é justamente treinar esse processo de não identificação.
de entender que isso que está acontecendo aqui é uma ilusão, que a gente não precisa levar as coisas assim tão a ferro e fogo, né? Que existe uma sabedoria maior regendo essa realidade e que cabe ao nosso ego ficar em silêncio e acolher as decisões dessa sabedoria, sair dessa arrogância de querer fazer tudo de acordo com as nossas idealizações, aceitar o que é para aceitar, porque quando a gente aceita, a gente entra na frequência necessária para que a gente intua o que precisa ser feito para poder transformar. E aí a nossa ação, como fala o Osho, ela vem da percepção, ela não vem da reação, ela não é uma reação do ego, ela é uma ação do ser. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.